Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da UPA Honors, episódio número 4. Para quem nos está a ver no YouTube já reparou, para quem nos está a ouvir no Spotify vou dar aqui a notícia. Infelizmente o Gabriel hoje não pôde vir por motivos de escola de condução, etc. Por isso, nós, para nos desenrascarmos, eu trouxe aqui uma pessoa diferente ao podcast. Miguel Alberto é um amigo meu da faculdade, ele é a primeira aparição dele aqui na UPA Honors e na Hora do Desporto, se não me engano. Miguel, apresenta-te aí à malta. Boas malta, eu sou o Miguel, sou amigo do Sérgio, como ele já referiu. Sou adepto dos Boston Celtics, portanto venho aqui... Os campeões, representar os campeões. Exatamente, venho aqui representar os campeões. Sei que Boston é um bocadinho como tudo na vida, ou se gosta ou se detesta, portanto... Olha, que aspas fortes e que define bem a franquia de Boston. Exatamente. Eu sou um dos que detesta. Pronto, desculpa. exato. Estás do outro lado da barracada, não é? Estou do outro lado e... Tendo que escolher um lado, eu escolho o lado que detesto. Pronto, acho que é isso. Também Há é quanto tempo importante é que- dizer que o Miguel já ajudou em posts. É no verdade, é Instagram. importante mencionar que o Miguel aqui faz aqui um Nossa. trabalho no backstage da Hora do Desporto de vez em quando. É verdade, é verdade. Miguel, conta-nos um bocadinho como é que foi a tua paixoneta pelos Celtics, como é que começou, como é que é hoje em dia. Começou um bocadinho lá atrás, já faz quase 9, 10 anos, pá, em 2015, 2016. Tive sorte que nunca vi a minha equipa em tanking, porque quando comecei a acompanhar já era uma equipa competitiva na altura, e depois foi a altura das trocas em que chegou o Tatum no draft, o Brown, foi o início desta nova era, e pronto, tem sido muito bom até agora, e o ano passado foi a cereja no topo do bolo, quando o verniz estava quase a estalar, acabou por não estalar e fomos campeões, e foi uma sensação incrível poder ver os Celtics campeões. Então, e pegando aqui nessa tua aventura enquanto adepto dos Celtics, antes de passarmos para o tema do episódio, qual foi assim o jogador que mais fez apaixonar pelos Celtics ou continuar essa paixão? Por exemplo, seja no início ou seja hoje em dia, um Sim. jogador que... Hoje em dia é um bocadinho unânime, Tatum. É o Tatum. O Tatum. Mas na altura que me fez apegar-me aos Celtics e gostar da franquia foi o Isaiah Thomas, Que jogador. porque a altura que ele tinha e o que ele fazia no meio dos grandalhões, acho que era algo que me fez despertar esta paixão, e é um jogador que eu até, pronto, infelizmente já não joga, né? Mas foi um jogador que me fez ganhar essa paixão pelos Celtics, porque era o Sim, nosso um franchise jogador- player na altura. Sim, é um jogador com uma história bonita nos Celtics e na NBA. Acho que qualquer fã de basquetebol sente um carinho. Foi triste a maneira que ele saiu É verdade. dos Celtics, um bocado jogado assim Para o lixo. fora. Depois veio o Kyrie Irving. É De verdade. certeza que não é um jogador Não. muito bem-vindo no teu coração. Não, as expectativas eram boas, mas depois era bom demais para ser verdade e infelizmente não. Pronto, as mas coisas não depois correram. agora veio aqui estes anos muito Dourados. bons dos Celtics, que chegaram a ir a uma final da NBA. Uhum, Perderam na altura, de certeza que ficaste triste. é verdade. Mas bateram na trave muitas vezes, o que eu acho que foi importante para Para o crescimento. o crescimento tanto dos jogadores como da cultura que a equipa criou, e acabaram por ser campeões merecidamente, e quem sabe possam ser campeões este ano. Esperemos, vamos ver. Eu estou confiante. Como é que Acho que estão as expectativas para este as ano? expectativas, a equipa oscilou um bocadinho. No início do ano tivemos ali uma série de jogos em que ganhávamos 1-2, depois perdíamos de 1-2, a equipa teve um pouco inconstante, mas agora desde que o Porzingis voltou de vez, acho que as coisas estão a voltar ao normal. Estamos a encaixar e estamos com uma série já de 9 vitórias. Agora, no mês de março, só perdemos um jogo, o que dá muito bons indicadores para o que vem aí do resto da época e para o início dos playoffs. Sim, chegou uma parte da época em que os Celtics estavam quase a 10 jogos, ou mesmo a 10 jogos do primeiro lugar do Oeste. Acho que neste momento estão a 4 ou 5. Sim, 4 acho eu. Por isso também os Cavs perderam ali alguns jogos seguidos agora Sim. no mês de Março. março, e os Celtics conseguiram recuperar, mas eu acho que neste final da época estamos a ver uns Celtics melhores e acho que estão prontos para os playoffs. Sim, acho que sim. Até porque, querendo ou não, a nossa conferência, a Sim, é um competitividade bocadinho mais mais fraquita que o mais outro lado, tranquilo, mas nunca, sem playoffs. mas mais forte que no ano passado. Sim. Mas os Isso. playoffs nunca se pode dar nada por garantido e temos bons exemplos. Não vamos lembrar de coisas tristes. 2023, Aquelas séries contra os Heat. contra o Zito, não vamos falar sobre isso. Pronto. Mas Estávamos tão bem. Vamos falar, só vamos deixar as coisas boas, que é os atuais campeões. Exatamente. E para mim são os favoritos a serem campeões este ano outra vez. Vamos ver. Mas vamos ver
nos playoffs. Uhum. Muito bem. Como de costume, vou dar aqui duas notícias que aconteceram esta semana na NBA. Uma mais chocante que a outra. Vamos começar pela menos chocante, que foi a triste lesão do Kevin Durant no jogo contra os Houston Rockets. Os Suns, que já não estão numa fase muito boa, acabam por ter aqui uma lesão que prejudica muito a chance deles chegarem ao play-in. Ele vai ficar de fora aproximadamente uma semana. Por acaso coincide com o calendário mais difícil da NBA, que são os dos Suns, ou seja, já tendo o calendário que tem e ficando sem o Kevin Durant aqui durante uma semana, quase até ao final da época, certamente vai prejudicar aqui a equipa, e ontem foi mais uma derrota para os Bucks. E a outra notícia, que foi a grande notícia da semana, não sei se tu estavas à espera, que foi Tyler Jenkins foi despedido do Memphis Grizzlies. Não estava à espera. Sérgio. Eu não vou mentir, eu acho que era uma coisa que eventualmente ia acabar por acontecer. Não estava à espera, era que fosse 2 semanas antes dos playoffs começarem. À altura, né? E os Grizzlies no ano passado acabam por ter uma época, pronto, com lesões e a suspensão do Ja Morant, etc. Acabaram por ficar lá em baixo. É quase uma época que não contou. Esta época recuperaram, chegaram a um ponto em que tiveram em segundo lugar da Conferência Oeste. Só que desde mais ou menos o All-Star Break para cá a equipa tem vacilado muito. Desceu do segundo lugar, hoje em dia, no dia de hoje está em 6º lugar. Perderam ontem para os Warriors. Então é um jogo do 8º lugar, ou seja, foi aqui uma queda a pique. E eu acho que estava-se à espera desta demissão, só não estava à espera do timing. O que é que achas que vai ser esta equipa agora nos playoffs? Não sei muito bem o que esperar, porque é uma troca que ninguém estava à espera. Então, do ponto de vista, achavas que iria acontecer, mas sendo Não o momento que foi, timing, sim, o timing que foi, acho que é um bocadinho complicado, porque acho que a equipa pode abanar um bocadinho. Porque tão perto da fase mais importante da época, haver esta troca agora de treinadores, acho que pode abalar a equipa, sim. Apesar de terem ganho agora alguns jogos, a equipa parecer estar mais ou menos estável, mas esta troca de treinador e a notícia, tão perto dos playoffs, acho que pode prejudicar e... Não sei, até onde os Grizzlies podem chegar. Desde que o treinador novo assumiu ainda não venceu nenhum jogo. Mas pronto, é um treinador com nome, pelo menos aqui na Europa. Foi campeão da Eurocopa ou da Euroleague, se não me engano. E é um treinador com boas ideias. Não sei se o Ja Morant gosta muito destas ideias, porque já surgiu alguns reportes que ele não está muito feliz da maneira da equipa jogar, porque os Grizzlies são a equipa com menos pick and rolls na liga, e o Ja Morant é mais eficiente trabalhando esse pick and roll, e este ano vendo o pick and roll ser reduzido, os números dele também têm baixado um bocadinho, mas pronto, vamos ver nos playoffs. Acho que é uma equipa, nós já falámos eu e o Gabriel já falámos desta equipa quando foi o episódio dos pontos fracos dos contenders. É verdade. Talvez se o episódio fosse feito hoje arranjaríamos mais pontos fracos do que na altura. Mas vamos ver, acho que é uma equipa que vai ter que suar muito para passar aqui o primeiro round dos playoffs. Pronto, Concordo. vamos ao tema. O tema de hoje vai ser, como estamos aqui um bocado naquela fase morta da NBA em que já está toda a gente à espera dos playoffs, nós vamos avançar um bocadinho no tempo e vamos fazer uma perspectiva para a off-season deste ano. Nós vamos falar de possíveis trocas ou trocas que a gente gostaria que acontecessem, com base no quê? Primeira parte, nós vamos agarrar-nos aqui a um artigo da Bleacher Report em que eles trouxeram uma troca para cada equipa. Nós vamos comentar essas trocas que eles sugerem e depois vamos falar aqui de trocas que nós próprios desenhamos e montamos aqui no off. Vamos comentar, vamos debater, vamos propor trocas um ao outro. De certeza que ele vai gostar aqui de algumas que eu trago, de certeza que eu vou gostar de algumas que ele traz ou não. Vamos ver. Mas vamos ver, é para isso que nós estamos, para debater. Exatamente. Muito bem, então vamos começar aqui pelo artigo da Bleacher Report, em que eles, como eu já disse, trazem uma troca para cada equipa da NBA para a off-season deste ano. Claro que isto é com base na temporada regular que que está a acontecer e que está prestes a terminar, por isso já faltam mais ou menos 8 jogos, 10 para cada equipa. Nós já sabemos quais são os pontos fracos fortes de cada equipa, o que falta e o que pode melhorar de cada equipa. Por isso, as trocas são com base nisso. Claro que depois nos playoffs, de certeza que vai haver aqui coisas que vão mudar, não é? Normal. Há equipas que
que se calhar parece que não tem certas falhas e nos playoffs essas falhas vão aparecer e na off-season vão ter a oportunidade de corrigir isso. Sim. Mas por enquanto é baseado na temporada atual. Por isso, vamos aqui à ordem do artigo, isto está por ordem alfabética das cidades. Primeira troca que o artigo sugere aqui da Bleacher Report é dos Atlanta Hawks trocarem por Kevin Durant e terem que dar Zachary Rissasher, Onyeka Okongwu, Terrence Mann e uma pick de 2025 top 12 protegida. O que é que tu achas desta troca para os Hawks? É uma troca que é assim, estão a mandar embora muitos dos jovens. É uma troca em que muitos jovens, neste caso até a primeira pick do draft, está envolvida no negócio. Claro que trazem um jogador como o KD, que provavelmente é o fim da era dele em Phoenix e vai ser um principal, se calhar, alvo desta off-season trades. Juntá-lo ao Trae Young poderia ser interessante, mas não sei se abdicaria de um futuro onde o Rissasher neste momento, até nos últimos jogos, tem estado muito bem. O Okongwu também é um jogador muito interessante, também gosto muito do Okongwu. Terrence Mann veio dos Clippers. Sim. E também é um bom jogador. Não sei, acho que não. Pois, Acho que não optava por uma troca neste Pois, momento. eu também, se fosse os Hawks, acho que não era por aqui que eu vinha. Claro que é o Kevin Durant e Sim. Kevin Durant em qualquer equipa que vá para neste momento em que tenha uma boa equipa à sua volta vai acrescentar. Não sei se a timeline dos Hawks é a mesma do Kevin Durant. Kevin Durant tem mais 2, 3 anos em alto nível. O Rissasher tem uma carreira inteira pela frente. Eu duvido muito que o Rissasher vai chegar ao nível do Kevin Durant. É difícil. Mas temos visto várias coisas boas deste miúdo. Já houve um episódio aqui que eu elogiei imenso no último episódio sobre o Young Core. Eu acho que ele é um jogador incrível. Faz-me lembrar um bocadinho o Klay Thompson nos Warriors. Se calhar menos 3-point shooting e mais lá dentro, mas faz-me lembrar um bocadinho. Eu acho que está aqui um jogador interessante. Eu não faria esta troca. Tu também não farias, por isso e mesmo para os Suns não acho que seja uma troca que vá ajudar muito a equipa no agora. A equipa a seguir, os teus Boston Celtics. A troca que eles sugerem é trocar o Drew Holiday, que esta época tem sofrido algumas lesões, É verdade. por Tobias Harris e Marcus Sasser dos Pistons. O que é que tu achas? Tu que és adepto dos Celtics. É verdade, aquilo que tu referiste é verdade. O Drew esta época não tem estado tão presente como teve na época passada, e isso também se notou no rendimento da equipa, principalmente na defesa, que apesar da idade que ele tem continua a ser um dos melhores defensores de perímetro da liga, e notou-se no rendimento dos Celtics. Mas acho que não era todo um mau negócio, não era todo mal pensado, porque na próxima época eu acho muito difícil de conseguirmos manter esta equipa novamente. Acho que pode ser difícil conseguir manter todos, sendo o Drew um dos mais velhos a par do Horford. Acho que não seria de todo mal pensado. Indo para Detroit, seria um mentor dos jovens, para um Kate, para o Jaden Ivey. Sei, acho que para os Celtics até seria interessante. O Tobias Harris poderia ser um jogador assim do banco. É um jogador muito útil para uma rotação. Sim. Ele fez muitos anos em Filadélfia, gosto ou não, foi titular todos os anos e era um jogador útil. Ele saiu e a equipa claramente ficou pior. Não sei se pela ausência dele, mas por outros fatores certamente, mas é um jogador importante. Chega aqui aos Pistons e a equipa melhorou também de um ano para o outro. Ou seja, apesar das críticas, eu acho que é um jogador que consegue contribuir. E não sei se esta seria a troca certa para os Celtics. Eu acho que isto é uma troca que vamos ter que ver muito no como é que vai ser os playoffs do Drew Holiday. Se virmos que ele é incapaz de produzir por conta da idade ou das lesões, vamos ter que ver. Eu acho que apesar de ele ser um jogador muito bom, os Celtics estão aqui numa situação muito complicada também por questões contratuais. Vai começar a extensão do Tatum vai começar a entrar, a extensão do Brown também. Vamos ver. Eu acho que não era a troca que eu faria, mas os Celtics têm que começar a pensar. Próxima troca, Brooklyn Nets recebe o Jabari Smith Jr. de Houston e o Landale, pronto, um contrato, e os Rockets recebem o Cam Johnson. O que é que tu achas? Jabari é um jogador muito importante nos Rockets. É um jogador muito importante dos Rockets, um dos meninos da casa, se podemos assim dizer. Não, claro, podemos dizer, foi draftado lá. Exatamente, portanto acho que é um jogador que os adeptos dos Rockets, sendo tu adepto dos Rockets, olham para ele com muito carinho
e gostavam de vê-lo nesta nova era com a equipa novamente a voltar aos playoffs e a ser novamente competitiva e ganhar relevo no Oeste. O Cam Johnson pode levar o 3-point, pode levar a pontuação para small forward, que o Dylan Brooks nem sempre consegue produzir, apesar de produzir outras coisas a nível defensivo, ser uma presença maior que o Cam Johnson. E o Jabari ia para uns Nets que... Eu acho que para os Nets seria perfeito trocar o Cam Johnson. Jabari ia ser o franchise player, né? Dos Nets. Sim, trocar o Cam Johnson por um jogador de 21 anos que, querendo ou não, ainda tem algum potencial. Não sei se será um jogador nível All-Star. Duvido muito. Acho que em Houston ele nunca vai conseguir mostrar esse potencial porque a bola não está muitas vezes na mão dele. Eu acho que ele é um jogador muito bom para ter-se na equipa. Eu, sendo adepto dos Rockets, esta troca envolvendo a minha equipa, eu não faria, porque eu acho que não... Para dispensar o Jabari Smith teria que ser numa troca maior, porque ele é um asset valioso para a franquia de Houston. Ele este verão vai receber um contrato grande, vai ser renovado certamente. Não sei quais é que vai ser os números, certamente não será o Max, por isso não sei. Eu não faria sendo os Rockets. Eu, se fosse os Nets, aceitava imediatamente trocar um jogador de 29 anos por um jogador de 21 para uma equipa que está a fazer aqui um rebuilding, seria perfeito. Mas eu sendo adepto dos Rockets, não faria e guardava este asset do Jabari Smith para uma outra troca, ou então continuava com ele na equipa a desenvolver, porque ele é um jogador importante. Ele que quando teve lesionado nesta época, notou-se uma grande diferença na equipa dos Rockets, principalmente defensivamente. Jabari Smith é muito importante nos ressaltos. Ele é um jogador 6'10", com uma wingspan incrível. Defende muito bem, consegue espaçar o campo e lança bem triplo também. Está a melhorar, cada ano que passa ele está cada vez melhor, e eu acho que é um jogador que os Rockets vão contar com ele para o futuro, a não ser que apareça aqui uma grande troca por um grande jogador, que certamente será falado daqui a pouco. Spoiler, eu vou falar dele. Eu também. Mas pronto. Ou seja, eu se fosse os Rockets não fazia, se eu fosse os Nets eu faria a troca. Charlotte Hornets recebe o DeAndre Ayton e trocam Nurkic pelo Josh Green. Nem vamos perder muito tempo. Não. Eu não faria esta troca, tendo o Mark Williams. Eu não faria esta troca, vamos só passar à frente. Chicago Bulls recebem o Rui Hachimura e Shake Milton e um second round pick por Nikola Vucevic. O que é que tu achas? O Hachimura melhorou muito esta época. E é um dos principais jogadores dos Lakers. Seguir às estrelas, tem sido um jogador que tem sido muito regular e que tenho gostado muito de ver jogar. O Vucevic para os Lakers não era o melhor encaixe. Acho que não era o melhor encaixe ao lado do LeBron e do Luka. Sim. Mas que era um jogador que pontuava. Podia pontuar e ser aquela quarta opção de pontos que a equipa precisa. E tendo os outros dois em alto nível, acho que ele ia ter que fazer só o básico, não estrovar muito e estar lá quando fosse preciso. Sim, que é um bocadinho o que ele faz também nos Bulls desde a troca do Lavine. A bola está sempre na mão do Josh Giddey e do Kobe White. Ele é um jogador que consegue espaçar o campo e está a lançar perto de 40% de 3 points, quase 18 pontos por jogo. Ele é um jogador muito bom. Concordo contigo, não sei se é o melhor encaixe para os Lakers, ou se fosse os Lakers procuravam um poste mais atlético, capaz de fazer alley-oops, de fazer pick and roll e cortar para o cesto. O Vucevic não é esse jogador, é um jogador que pontua muito bem também, mas é mais pesado, fica mais na linha 3. Eu acho que não seria o melhor encaixe. E o Rui Hachimura, como tu mencionaste, tem sido um jogador importante, por isso nesta troca eu preferia manter o Rui Hachimura, que está a lançar 41% de 3 points esta época, por isso está muito bem, está muito boa. Próxima troca, Cleveland Cavaliers e Nets recebem o Okoro e o Cavs mandam um second round pick. Isto é mais para livrar o salário do Okoro, porque os Cavs a nível de contratos vão entrar no second apron e têm que livrar aqui uns milhõezinhos, por isso acho que seria uma boa para as duas equipas. Depois há aqui uma troca, outra vez Mavericks e Lakers, que mandaria o Austin Reeves para os Lakers em troca do Klay Thompson e do Gafford. Eu não faria se fosse os Lakers e também não faria se fosse os Mavericks, por isso vamos passar. Denver Nuggets recebem o DiVincenzo e trocam para os Wolves o Peyton Watson e Zeke Nagy. É uma das trocas que eu vou falar. Gostas dessa troca? Eu gosto. Mas para quem? Para os Nuggets? Para os Nuggets, sim. Pois, eu para os Wolves não gosto mesmo. Não, porque tem aqui um senhor que até foi mencionado quando estiveste num episódio com o Gabriel,
quando falaram das equipas e dos young cores das equipas. Zeke Naji, que até agora pouco ou nada. Na NBA é nada. Na NBA é nada, exatamente. Por isso que eu acho que para os Nuggets não faz sentido trocar um jogador importante da rotação por 2 jogadores que pouco ou nada contribuiriam. Para os Wolves não faz sentido, sim, desculpa. Sim. É mesmo para o lado dos Nuggets que eu vejo isto. Sim, para os Nuggets seria perfeito. Ter um sexto homem destes, ou mesmo para titular em alguns casos, em alguns jogos. Sim. Ali no lugar do KCP que saiu esta época, sim. Seria ótimo. Sim. Um jogador que está também com uma porcentagem muito alta de 3-point esta época. E sempre foi um jogador muito bom, muito confiável na linha 13 e acho que para os Nuggets seria ótimo. Com o Jokic e Jamal Murray. Sim, acho que é muito fácil ter muito open looks para 3, né? Exato, seria bom para os Nuggets, mas eu acho que os Wolves não fariam esta troca. Detroit Pistons recebem Lauri Markkanen e Colin Sexton por Jaden Ivey, Ron Holland, Isaiah Stewart, Tobias Harris e uma pick de primeira escolha top 10. Mais uma equipa a abdicar de muitos jovens. Ron Holland, escolha do draft. Jaden Ivey, escolha do draft. Tobias Harris, Isaiah Stewart também. Tobias Harris, importantíssimo. Para não faria esta troca se fosse os Pistons. Para trazer um Markkanen que, ok, eu concordo que em Utah não vai ser o futuro. Não vai ser o futuro dele, não passa por Utah. Mas também não queria abdicar de um futuro de uma equipa com jogadores como o Ivey que pode estar próximo de chegar a dar um salto ainda maior a nível de pontuação e a nível de qualidade. Ron Holland também tem ainda muito para mostrar. O Isaiah Stewart é um jogador confiável dentro do que pode fazer. Acho que é um jogador que pode dar alguma coisa. E o Tobias Harris, como tu referiste, é um jogador importantíssimo nas equipas que têm jogado e, querendo ou não, gosta ou não goste, ele está sempre lá e ajuda um pouco em tudo. Sim, eu não faria esta troca se fosse os Pistons e os Jazz também. Acho que fariam porque recebem aqui um jovem. Depois há aqui trocas um bocadinho mais pequenas que eu acho que não vale a pena perder muito tempo, até porque temos que passar para as trocas que a gente trouxe. Depois há aqui uma troca do KD que a gente já vai falar, Cam Johnson, eu também vou trazer. Há aqui uma troca que eles fizerem para os Lakers, irem buscar o Walker Kessler pelo Dalton Connect e uma escolha de 2031. Gostas? Eu gosto. Pelo que tu referiste ainda há bocado de pick and roll, alley-oop, presença defensiva, tem tudo. Também gosto desta troca. Isto é o pacote que eles deram pelo Mark Williams, que acabou por não acontecer. Eu, se fosse os Jazz, tinha que pensar muito. Se eu fosse os Lakers, gostava, apesar desta escolha ser muito valiosa. Depois há aqui trocas mais pequenas que não faz muito sentido. Há muitas trocas do Kevin Durant que a gente vai mencionar. Certo. Mas pronto, eu acho que é muito por aí. Eu acho que é muito por aqui. Estes são os principais alvos da off-season. Há aqui uma troca interessante dos Magic, que eles iam buscar o Trae Young por Anthony Black, Cole Anthony, KCP, Tristan da Silva e 2 escolhas de primeira ronda. Gostas desta troca para as duas equipas? Gosto principalmente para os Magic, que é uma equipa que canta no deserto à procura de um franchise point guard mesmo, de um base mesmo de qualidade, que até agora há muito tempo que andam à procura de uma solução e não encontraram. E eu acho que o Trae Young ia ser um fit muito bom, porque ele ia trazer tudo. Ia trazer 3-point, que é alguma das coisas que esta equipa mais precisa. Acho que é a coisa que eles mais precisam. Mais precisam, porque formos com o KCP já com esse intuito, e mesmo assim não tem ajudado muito. E o Trae Young ia trazer tudo. Ia trazer ball handling, consegue criar o seu próprio lançamento, playmaking, tem 3-point. E ajudar muito a desenvolver o Banqueiro e o Franz Wagner. E ainda por cima, porque os Magic, ao dia de hoje, são a equipa com o pior offense rating da NBA. Sim, e eu já mencionei aqui no episódio, a equipa que eu menos gosto de ver a jogar é os Magic por causa do ataque. Mas pronto, não sei. Eu sei que os Magic vão atrás de um base, porque têm que ir atrás de um base. Não sei se os Hawks estão disponíveis a trocar aqui o Trae Young. E pegando aqui nesta questão do base, eu acho que é melhor a gente passar já para as trocas que a gente trouxe. Vou já pegar aqui nesta questão do base, porque eu fiz aqui uma troca para os Magic irem buscar um base, e a troca é: os Magic vão mandar Anthony Black, Jet Howard e a pick deste ano. Depois pode entrar aqui também o Tristan da Silva, por exemplo, para Chicago Bulls, do Gabriel, que não está cá hoje, por Kobe White. Qual é que é aqui a minha linha de pensamento nesta troca? Os Bulls, apesar de estarem a jogar muito bem, são das equipas mais engraçadas de se ver, são uma equipa que joga rápido, tem jovens interessantes,
Desde a troca do Zach LaVine, a equipa tem melhorado porque a bola está mais vezes na mão do Giddey, jogam mais rápido, o Kobe White tem tido mais vezes a bola e ele é muito bom ofensivamente. O Matas Buzelis tem tido mais minutos e também está a fazer uma boa rookie season. Ele é um jogador muito interessante de se observar no futuro, ele infiltra muito bem, tem que melhorar um bocadinho o 3-point shooting, mas isso ele tem tempo. Qual é que é aqui a linha de pensamento de trocar o Kobe White apesar de ele estar a jogar muito bem? O Giddey vai ser renovado o contrato este verão, tenho 100% de certeza. O que vai colocar aqui os Bulls numa situação um bocado complicada, porque eles vão ter que tomar a decisão se renovam também o Kobe White ou se trocam, porque o Kobe White já só tem 2 anos de contrato. A questão é, renovando o Kobe White e o Giddey, a maioria do cap space já vai estar aqui nestes 2 jogadores. Depois, será que não vale a pena trocar o Kobe White quando ele está no auge do seu valor? Não sei. E pronto, pegando aqui um bocadinho de necessidade dos Magic irem buscar um base, eu escolhi aqui os Magic. Eu acho que seria um fit muito interessante em Orlando. Uma equipa que falta um base, falta 3-point shooting, como tu mencionaste. Kobe White está a lançar 36,8% de 3-point shooting. É perfeito. Desde o All-Star Break ele tem 25 pontos por jogo, 4 ressaltos, 4 assistências. Ou seja, números muito bons. Estes números acho que iam diminuir se ele fosse para os Magic, porque a bola vai estar mais na mão do banqueiro e do Franz Wagner, mas ele ia muito ajudar esta equipa no sentido em que tirar um bocadinho de pressão destes 2 jogadores, certo, porque ele é um jogador que consegue pontuar com alguma facilidade. O preço dele, o único problema aqui para os Magic é que o preço dele está no auge e teriam que abdicar aqui de se calhar 3 jovens promissores ou não sei se são dispensáveis, não sei qual é que é a linha de pensamento do front office dos Magic, mas eu faria esta troca. Anthony Black, Jet Howard, a pique deste ano, podia entrar aqui o Tristan da Silva também. O que é que achas? Eu acho que é muito pelo que tu falaste. Os Magic precisam de um point guard, precisam de um base que consiga pontuar, consiga liderar o ataque. São um dos piores ataques da liga, atrás de Wizards e Hornets, por exemplo, e acho que o Kobe White trazia isso tudo também. Pela situação do triângulo seria mais difícil de se concretizar, e o Kobe White se calhar seria uma solução mais fácil. Se calhar é um jogador que está aqui mais disposto sim. A ser trocado esta off-season. Ele ia aliviar um bocadinho a pressão do Franz Wagner e do Paul, e ia ser o principal scorer, talvez ao lado do Paul da equipa, e acho que sim, acho que era uma troca que eu acho interessante e acho que poderia ser mais fácil para o cenário dos Magic de conseguir concretizar em vez do Trae Young. Sim, e aqui para os Bulls perdem o Kobe White, mas trocam no valor, no auge do seu valor. Sim. E trazem jovens. Recebem aqui jovens. Anthony Black é um jovem interessante, Jet Howard já não gosto assim muito. A pique deste ano dos Magic será por volta ali de 15º, 16º. Não sei, o Anthony Black nos Bulls, não sei se seria também aquela coisa muito do jogador que ia desenvolver muito, ia se tornar, não sei, porque ele para se desenvolver ia ter que ter a bola na mão e a bola vai estar nas mãos do Giddey. Claramente eles estão a priorizar o desenvolvimento do Giddey, mas pronto, seriam aqui jovens para a franquia. Certo. Vamos agora às grandes trocas e os grandes, para mim vão ser as grandes figuras desta off-season. Kevin Durant. Miguel, eu trouxe aqui algumas trocas. Não sei se tu também trouxeste algumas trocas de Kevin Durant. Queres trazer tu primeiro ou queres que eu... Posso trazer a minha primeiro? Então, pronto, traz aí a tua troca de Kevin Durant. Ele vai ser trocado, vamos dizer. Sim, isso aí podemos dizer já lá para casa com toda a certeza. Ele quase foi trocado na deadline para os Warriors. Sim. Supostamente foi houve o que muitos o James rumores. disse. E só não aconteceu porque ele pediu para não voltar para a franquia de São Francisco e não aconteceu. Por isso, eu acho que ele vai ser trocado. Eu acho que os Suns não vão ao play-in. Eles estão 35-41, estão já com o pé fora do play-in, tem o calendário mais difícil da NBA. O Kevin Durant lesionou-se uma semana. Tudo correu mal. Tudo correu mal. Desde a sua chegada, acho que tudo correu mal. Já está a correr mal há algum tempo, mas desde a sua chegada porque o não correu muito bem. Por isso eu acho que ele vai ser trocado. Sim, eu também. Para onde, Miguel? Eu trouxe aqui uma troca que vai-te dizer muito a ti, porque é uma troca que envolve a tua equipa. Assim, eu gosto de pessoas assim, não é como o Gabriel, que cada vez que se fala dos Rockets fica todo ofendido. Não, eu por acaso venho aqui com uma troca de o KD ir para os Rockets. Aceito. Em troca. Preciso de ouvir o resto. Pronto. E agora vem o lado menos bom, que se calhar também vais gostar tanto. Ok, vá. Em que eu envolvia Jabari Smith, Dylan Brooks, Reed Shepard e a pique dos Suns de volta. Temos negócio. Está trocado. Kevin Durant, bem-vindo a Houston. Bem-vindo a Houston. Não, pá, é por aí. Eu também tenho uma troca de Rockets, claro, tinha que trazer. Pá. E é muito por aí. Se quiseres que eu explique o motivo.
Sim, não, então. Assim, para Phoenix era recuperar um bocadinho do capital que investiram no KD, que investiram estas trocas, movimentações que tentaram fazer agora nos últimos tempos que deram errado. Uhum. Para os Rockets, e traziam alguns jovens, o Jabari, o Shepard, o Dylan Brooks para o imediato, para tentar Seria ótimo. evitar que a equipa vá ladeira abaixo. Agora para os Rockets era o tal protagonista que falta para a equipa, o veterano que iria liderar o ataque quando fosse mais preciso, e ia se juntar a este young core que acho que pode rentabilizar os seus últimos anos de carreira. Acho que ele via com muito bons olhos esta mudança para o Texas. Epá, eu nem tenho mais nada que acrescentar. Eu acho que tu disseste tudo. Eu acho que para os Rockets seria perfeito. Falta este jogador que, quando o momento apertar, tenha a bola na mão. O último jogo dos Rockets frente aos Lakers foi a prova disso. No clutch time, a equipa não sabia o que fazer, e eu acho que a equipa de Houston vai sofrer muito nos playoffs por conta disto. E tendo o KD, seria ele quem ia carregar aqui o nosso ataque nos momentos mais apertados. Dylan Brooks teria que ser envolvido, ou o Fred VanVleet pela questão de salário. Preferias o VanVleet? Eu preferia que o VanVleet fosse o trocado, porque eu acho que o Dylan Brooks está a fazer uma época excelente. O jogo contra os Lakers ele defendeu, acho que foi o melhor jogo do Dylan Brooks esta época na defesa. Defendeu muito bem o LeBron. Só que lá está, numa troca de Kevin Durant é complicado dizer ao Dylan Brooks não, pá, podes ficar, pá, a gente não vai buscar o Kevin Durant, pá, é complicado. É difícil. Mas eu preferia que fosse o VanVleet, mas para o VanVleet sair, depois os Rockets tinham que arranjar aqui um base. Ou seja, sendo o VanVleet nessa troca, eu já não meti o Rich Shepard, porque preferia apostar um bocadinho aqui no jovem. Meti o Cam Whitmore, que tenho quase 100% de certeza que ele vai ser trocado nesta off-season, infelizmente. Welcome to Boston. Depois aqui a questão é se os Rockets vão ter que incluir o Jabari Smith na troca, ou um Tari Eason, por exemplo, e as piques. O bom para os Suns é que os Rockets nesta troca são os Rockets que têm a pique dos Suns, e eles aqui recuperavam essas piques, dava para se orientarem. Nesse caso, o que é que tu preferias? Entre Jabari e Tari Eason, o que é que tu preferias? Eu gosto mais do Tari Eason como jogador, só que eu não sei. O Tari Eason tem algumas lesões. Eu preferia não meter nenhum, honestamente. e dava mais piques, por exemplo, pá, não sei. Mas eu acho que o Kevin Durant, os Rockets têm que ser o favorito a ir buscar o Kevin Durant esta off-season. Seja qual for o package, desde que não envolva o Şengün ou o Jalen Green ou o Amen Thompson, os Rockets têm que estar em cima do Kevin Durant. Acho que os Rockets conseguem dar a melhor oferta aos Suns. No cenário que estão... E é agora aqui que eu vou ter que discordar contigo, porque eu trouxe aqui algumas trocas de Kevin Durant e eu quero que tu ouças. Eu trouxe aqui uma dos Mavericks. Os Mavericks receberiam o Kevin Durant e em troca enviavam Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford. O que é que tu achas? Acho que troca o Klay, que chegou para jogar com o Luka foi-se embora, o Klay não está assim tão feliz como pensava que iria estar. Por isso é um jogador dispensável. É um jogador dispensável, sim, eu acho que sim. Continua a ter o 3-point, já não longe do auge atlético, claro, que já esteve, também com as lesões que teve, também gravíssimas. E acho que a questão aqui é que são 3 jogadores importantes, roleplayers, por uma estrela. Por uma estrela que já está no final de carreira. É difícil dizer isto, porque com a qualidade que ele tem, continua a ser difícil dizer que tem. Fazias esta troca ou não, se fosse os Mavericks? Não. Ok. Eu, se fosse os Mavericks, também não faria, porque são 3 jogadores importantes para o imediato, para a rotação, para o imediato, e por um jogador, apesar de ser o Kevin Durant, depois falta ali o resto, e nota-se nesta equipa de Phoenix está a faltar o resto e não está a correr muito bem. Pistons, Tobias Harris, Tim Hardaway Jr., Ausar Thompson e Ron Holland e piques. 2, por exemplo. Para os Suns? Para os Suns, sim. E os Pistons recebiam o Kevin Durant. Tobias Harris, Tim Hardaway Jr., Ausar Thompson, Ron Holland. Gosto muito do Ausar Thompson. Eu também. Muito mas bom. É o Kevin Durant. Pois, é o Kevin Durant. Juntas com Kate, Jaden Ivey, John Duran. Contender. Pois, mas eu não Só sei. Só que também estás a abdicar logo muita coisa. É muita coisa, né? Para uma equipa que... Para os Suns era ótimo. Sim. Para os Suns juntavam logo muitos jovens. Ao lado do Booker. Vai ser um jogador incrível. Ele já é um jogador incrível. Mas... Defensivamente já é... Ele e o irmão. Sim, os dois... Sim. Lockdown. Eu e o Gabriel já falámos sobre eles no último episódio e gostamos muito. Mas acho que ainda esta não é a melhor troca para os Suns. Ainda tenho aqui uma do Zit, Wiggins, Rozier e Kalala Ware. Mais piques. É pior. Não gostas? Para quem?
Não gosto. Para o Zito eu gosto. Para o Zito era ótimo. Se bem que o Calaueiro eu gosto muito. Só que para os Suns, não sei. Wiggins O Wiggins é ali o... é aquela O coisa Rozier ali. é quase nada hoje em dia. Está envolvido numa das Mas minhas o- trocas. Mas o Calaueiro... O Rozier tem numa das minhas trocas. Eu meti aqui os Grizzlies, mas eu acho que não vai acontecer, mas eles têm que ter atenção porque o JJJ vai receber uma extensão, provavelmente esta off-season, que não vai ser muito bonita para os Grizzlies, porque vai ser números muito altos. Aqui é que está a troca que eu acho que para os Suns pode ser importante, interessante. Timberwolves. Os Suns recebem Julius Randle, DiVincenzo, Rob Dillingham, e depois eu meti aqui piques, só que eu não sei se eles têm piques para trocar por causa da troca na altura do Rudy Gobert. Qual é que é a minha linha de pensamento aqui? Julius Randle vai entrar no último ano de contrato, para o ano, Uhum. que coincide com o último ano de contrato do Bradley Beal. Ou seja, basicamente a próxima época seria um bocado, não é mandar ao lixo, mas não seria muito especial, porque Julius Randle seria mais ou menos Julius Randle, Devin Booker, Bradley Beal, Uhum. depois tinha aqui o DiVincenzo e o Rob Dillingham. Seria mais uma época de, pronto, desenvolver um bocadinho o Rob Dillingham, por exemplo. Certo. Continuar a dar minutos ao Devin Booker na posição de point guard e tentar desenvolver aqui mais o playmaking dele. Desenvolver o Ryan Dunn, que é um jogador jovem dos Suns, mas rezar para que a época acabe rápido para limpar aqui o cap space dos Suns, e depois os Suns na off-season a seguir teriam se calhar a folha salarial mais clean da liga e podiam ir buscar ao free agency e resolver aqui as questões da equipa. O que é que tu achas? Eu gosto. Acho que é a melhor proposta. Achas que é uma boa linha de pensamento? Acho que sim. A seguir aos Rockets, acho que é, ou provavelmente ainda acima dos Rockets pelo package que envolve, acho que são as duas melhores ofertas que os Suns poderiam eventualmente vir a receber pelo KD esta off-season. Eu acho que a questão é que os Rockets a troca dos Rockets seria mais o fato de receberem piques de volta deles, Uhum. receberem um ou dois jovens e um jogador pronto. Neste caso é mais receber dois jogadores prontos e um jovem. A questão é que os Wolves depois não têm piques para dar por causa da troca do Gobert, Pois. mas era mais para limpar o cap space do que para competir já. Eu acho que a troca dos Rockets permite aos Suns competir. A troca dos Wolves permite aos Suns estar ali onde eles estão hoje em dia, por exemplo, ali a meio da tabela, a lutar por um play-in, mas com vista a limpar o cap space e Poderem voltar tudo do zero praticamente. Sendo que o Booker também não vai lá nenhum. Né? Não, eu acho que o Booker não vai O ser Booker, trocado. acho que já houve vários rumores que ele disse que Quer ficar for aconteça lifer. aconteça o que acontecer, que vai ficar. Sim, mas não é ele que escolhe, né? Sim, Quem claro. escolhe é Claro. os GMs, mas Claro, eu acho que ele não vai ser trocado e é por isso que a gente está aqui a falar do KD e não do Booker, não é? Exatamente. Depois ainda tenho aqui Hawks, não sei se faz sentido. Spurs, também houve rumores, mas também já vi rumores a dizer que afinal não vai acontecer. Teria que envolver o Stephen Castle, teria que envolver o Sohan, muitas piques. Não sei se coincide com a timeline dos Spurs, mas Kevin Durant e o Wembanyama mais fogo seria interessante. Seria loucura. Eu acho Mas, que era para os highlights, para os highlights seria eu ótimo. acho que Mas a nível seria um dos favoritos. Sim, tanto no Sem Oeste, lesões, na NBA, sem lesões, sim, seriam dos favoritos. sei, não, Mas acho que não é por aqui. não. Agora, os Suns vão ter que fazer uma decisão. Sim, porque isto ou vai ao racha, porque eles, desde a última aparição nas finais, isto foi, em vez de ser a subir, foi sempre ladeira abaixo, porque trocam a maior parte dos roleplayers importantíssimos que chegaram às finais. Trocam o Cam Johnson, trocam Michael Bridges, Crowder, Whiten, Chris Paul. E A equipa toda, né? Só sobrou o ficou o Booker. Devin O Booker. último que sair, que apaga a luz. Né? Sim, O mas Booker, não, a luz não apaga porque o Booker ficou. Sim, porque eu acho que ele vai ficar, mas é mais ou menos isso. É. Mas o cenário não está muito alegre em Phoenix. Eles vão ter que tomar uma grande decisão. Se eles pudessem, trocavam o Bradley Beal. A questão é que o Bradley Beal tem a no trade clause, Pois. ou seja, é uma E acho que cláusula do contrato ele gosta de dele. viver em Phoenix. É uma cláusula do contrato dele, então pode dizer não a qualquer troca que façam, o que é um bocado absurdo o poder que o jogador tem aqui. Por isso eu acho que não podendo trocar o Bradley Beal, eles vão para o Kevin Durant. Por isso eu espero que o Kevin Durant seja trocado esta off-season, e se tiver que ser para algum lado, que seja para a minha franquia do Houston Rockets. Outra questão aqui que vai envolver muito aqui na off-season, um jogador que também que já foi uma estrela, que é a situação do Paul George. Paul George esta off-season assinou com os Philadelphia 76ers por um contrato de 4 anos e mais de 50 milhões
Absurdo. por ano, um contrato que na altura se calhar via-se com melhores olhos do que hoje. Pois. Também Eu ninguém acho- esperava, acho eu que. Assim, Acho devido ao que há histórico. algumas pessoas que esperavam o histórico. que ele não rendesse este contrato. Sim. Ele, quando tiver 37 anos, vai ganhar quase 60 milhões, Absurdo. que é absurdo. Aquilo que ele joga, aquilo que ele está a jogar, Sim. mas ao tempo que está fora do que está a A jogar. questão de saúde, É. a questão fora do campo do podcast. Pois, Não sei. não sei. Paulo Jorge, se quiseres aparecer aqui na hora do desporto, estás à vontade. Claro. Tu gostas muito de podcast, estás convidado. Convidado a vir cá falar da experiência Acho que nos. o Miguel não se importa de dar o lugar Não, ao não, Paulo Jorge. não. Vem nesse cá falar da episódio. experiência em Filadélfia, que deve ter sido uma experiência muito enriquecedora. Sim, sim. Principalmente fora do campo, né? Sim, deve ser. Fora da quadra. Porque dentro do campo não foi muito feliz. Eu trouxe uma troca de Paulo Jorge, não foi fácil porque este contrato é quase É introcável e eu tenho 100% de certeza que os Sixers, para se quiserem se livrar desse contrato, porque não sabemos se eles não querem tentar novamente mais um ano, talvez com o Embiid saudável e com o Paulo Jorge saudável, Uhum. mas falando aqui num cenário em que eles tentam trocar este contrato, a única troca que eu consegui arranjar, ou das poucas trocas que eu consegui arranjar, foi para Utah Jazz por Lauri Markkanen e a pique deste ano dos Sixers. Ou seja, num cenário em que os Sixers conseguem ficar com a pique deste ano protegida top 6 e não seja a primeira escolha, Uhum. ou seja, se for a primeira escolha eles draftam o Cooper Fleck, como é óbvio. Se for, por exemplo, a segunda escolha, juntar essa pique mais o contrato do Paul George para Utah por Lauri Markkanen. Os Sixers livram-se deste contrato. O Markkanen, apesar de também não ser um contrato barato, é mais novo e são 10 milhões a menos, ou seja, já Uhum. livra aqui um bocadinho. E para os Jazz é mais no sentido de eles neste rebuild ainda não têm um jogador que salte muito à vista, têm bons jogadores, mas não têm um franchise player, por assim dizer. Neste caso, se eles recebessem, por exemplo, a segunda pick, era mais aqui uma aposta num Dylan Harper, por exemplo, que eu acho que ele vai ser a segunda pick. E pronto, em troca tinham que ficar com este contrato do Paul George. Quem sabe voltar a trocá-lo noutra altura, tentar recuperar o valor dele, não sei. Mas É difícil. é uma troca difícil. Talvez Miami gostasse de ter o Paul George, não sei, por Wiggins e Rozier. Não sei. Acho que é um péssimo contrato. É um péssimo contrato e é um cenário muito difícil. Pois, É um beco sem saída quase ali em Filadélfia. tens alguma troca de Paul George? Paul George não. Então, e que outras trocas é que trouxeste? Eu tenho aqui uma troca do Walker Kessler Ok. para LA. Pela questão que também falámos há bocado, quando falámos do Vucevic, de que para mim faz sentido, que assim, os Lakers precisam de um center. Uhum. Acho que, ok, vamos ver agora o que é que o Ace vai fazer nos playoffs, mas é curto. Para as aspirações que os Lakers têm, é curto. Jackson Ace. Nada contra, atenção, nada contra o Ace, nada contra ti, mas é curto. E eu acho que o Walker Kessler, para o pick and roll, para o alley-oop, um jogador Para que a defesa do para a defesa garrafão. do garrafão, um jogador que garante quase um duplo-duplo todos os jogos. E acho que é o jogador até que está com a melhor porcentagem de field goal esta época, ou pelo menos Ok. dos melhores. E acho que é uma troca que para os Lakers faria sentido. Os Lakers teriam que abrir mão talvez de um Dalton Connect e de uma pick. Sim, é aquela troca que a gente falou há bocadinho. Sim. Acho que seria bom para as duas equipas. Não sei. Não sei se esse é o centro que eles vão procurar. Tenho muitas dúvidas. Se bem que a lineup deles de small ball tem funcionado muito bem, com o Finney Smith na 5 a espaçar o campo. Contra os Rockets, eles jogaram com essa lineup quase o jogo todo e conseguiram punir muito bem os Rockets. Cam Johnson, acho que é um jogador que também vai ser trocado esta off-season. Eu trouxe aqui algumas equipas. Rockets, seria Cam Whitmore e salário. O Standard, teriam que trocar o Kenrich Williams, o Isaiah Joe e Picks. Picks é o que mais há em OKC, por isso não seria problema. Hawks, aqui o contrato do Terrence Mann, do George Niang e do Larry Nance, e teria que envolver uma pick. Os Pistons, o contrato do Tim Hardaway Jr. Os Hornets também têm aqui alguns contratos trocáveis. Os Grizzlies, os Wolves, os Spurs. Ou seja, o Cam Johnson é um jogador que encaixa quase em qualquer equipa. Exato. Gostavas de ver ele em alguma equipa específica? No Standard acho que era um bom cenário. Eu também acho que seria o melhor cenário para ele. Porque Jogador alto, jogador alto, uma encaixa equipe, muito bem ali nas alas, Sim. lança muito bem de 3. Acho que seria. ele está, esta época, se não me engano, está com a época onde está a pontuar mais. É capaz também no cenário onde está, também- tem mais vezes a bola. Exatamente. Achas que o CJ McCollum vai ser trocado? No sentido em que
também não sei o que é que se está a passar em New Orleans. Em New Orleans- Qualquer um pode ser trocado, até o Zion pode ser A trocado. situação está muito estranha em New Orleans. Mas achas que o CJ McCollum, mais no sentido de dar mais minutos ao Trey Murphy, por exemplo? Eu gostava. Também Eu gostava gosto para os do Trey Pelicans. Murphy. Gosto muito do Trey Murphy. Eu acho que o McCollum está ali um pouco perdido já no sentido que Na timeline, se calhar, não é a mesma. Sim. o Zion, situação do dentro está fora, está dentro está fora, volta e depois volta, acaba por se lesionar. E acho que ali a situação está um bocadinho estranha em New Orleans. Sim, e seria mais uma troca para dar mais minutos ao Trey Trey Murphy. Murphy e ao Jordan Sim. Hawkins, por exemplo. Concordo. A questão é que não sei quem é que quer o CJ McCollum. Pois. Talvez os Magic precisam de um base. Pois, um jogador que também CJ McCollum com um ano de contrato. Sim. Faziam Acho aqui uma aposta num base que seria barato. Sim, traz o 3-point, lá está, Traz o situação. three-point, veterano. Sim, Acho que não seria mau para os Magic. era uma questão de se pensar. Sim. Não sei se tens mais alguma grande troca. Tenho só uma última, não é uma grande troca, mas é uma troca que para mim faz sentido. E que é um de um jogador que para mim já há 2 ou 3 anos que está a mais nesta equipa. Força. Jeremy Grant, nos Também tenho uma Blazers, troca de Jeremy Grant. para South Beach. Take the talent to South Beach. Miami Heat recebem Jeremy Grant em troca. Eu coloquei aqui os Heat a mandarem Nikola Jovic e o Rozier, que acaba o contrato, Ok. vem com o contrato expirante, e uma pique de segunda ronda. Acho que Gosto muito dessa troca. o Jeremy Grant, quanto mais tempo ficar em Portland, mais vai desvalorizar. Sim. Já tem 30 anos. Para aquilo que os Blazers querem neste momento, também não. Não está na mesma timeline. Exatamente. E eu acho que era bom. Acho Olha, que era, gostei muito dessa troca. Acho que para uma, os Heat uma troca ganhavam interessante. aqui um jogador Pronto. experiente, pronto para Sim. jogar. Os Heat são uma equipa que nunca está em rebuild, é Sim. sempre a tentar ganhar jogos. Não tem corrido muito bem este ano. É verdade. Para os Blazers, eu gostava muito. Livravam-se de um contrato do Jeremy Grant, que é um contrato absurdo, são 4 anos. Muito, muito carito para os Blazers. Livravam-se desse contrato, recebia o Jovic, que é um jovem, ia encaixar perfeitamente na timeline, e recebia o contrato expirante do Rozier. Uhum. Aliás, era receber esse contrato e quase dar despachá-lo. o buyout, né? Exatamente. Gosto muito dessa troca. Pronto, eu também tenho uma troca de Blazers. Aliás, eu tenho uma troca, e vai ser mesmo para fechar o programa, uma troca com 4 equipas. Ok? Uau. Por isso eu preciso que tu prestes atenção. Tenho que processar isso tudo, então. E é uma troca que envolve o Jeremy Grant, que tu trouxeste, Ok. e o Paul George. Então a troca seria: os Blazers recebem Maxi Kleber dos Ok, Lakers, ou seja, ok. os Lakers também estão nesta troca, Ok. Dalton Connect, uma escolha de segunda ronda dos Lakers e uma escolha de primeira ronda dos Sixers. Os Nets, que também estão nesta troca, recebiam o contrato do Paul George, o Vanderbilt, o Chris Murray dos Blazers, que é o irmão do Keegan Murray, e a escolha deste ano dos Sixers, se eles conseguirem ficar com a pique. Os Sixers, neste caso, recebiam o Cam Johnson dos Nets e o Jeremy Grant dos Blazers. Só mandavam o Paul George e 2 picks por 2 jogadores bons e prontos. E os Lakers, que tinham enviado o Dalton Connect, o Vanderbilt, o Maxi Kleber e uma escolha de segunda ronda, recebiam o Nicola Claxton. Ou seja, Lakers reforçavam o os garrafão. Lakers perdiam o Dalton Connect, mas reforçavam a posição de center, um center atlético, para fazer o pick and roll e para apanhar os alley-oops. Os Nets, Vanderbilt. Os Nets perdiam o Cam Johnson e o Claxton, mas recebiam o contrato do Paul George, Vanderbilt. o Vanderbilt, que é para despachar, Sim. o Chris Murray, que é um jovem, pronto, dá Certo. para apostar, Mais e a um. escolha deste ano dos Sixers, que seria top 6, Top 6. seria perfeito para a timeline dos Nets. Os Sixers livraram-se do Paul George, mais 2 picks por Jeremy Grant e Cam Johnson, acho que seria perfeito para os Sixers. E os Blazers perdiam o Jeremy Grant, mas recebiam o Dalton Connect e uma pick de primeira ronda. Acho que era o melhor de todos Para todas as equipas. Acho que esta seria. Epá, eu Seria uma cozinhei pick. esta troca ontem à noite e fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Acho que deu certo. Acho Agora, que não sei se aqui a questão dos salários dá certo entre as equipas, mas é um cenário difícil, mas os que se GMs acontecesse. são pagos para Exatamente. isso, e eles certamente podiam arranjar aqui uma solução. Acho que seria perfeito. Os Lakers resolviam o seu problema, que é o center. Os Sixers resolviam o seu problema, que é o contrato do Paul George. Os Nets ganhavam uma pique deste ano para continuar o rebuild e o contrato do Paul George, até podiam recuperar o valor do Paul George. E os Blazers livravam-se do contrato do Jeremy Grant pelo Dalton Connect e uma pique de primeira ronda. Acho que seria perfeito. Era o cenário perfeito para todas as equipas. Gostas desta troca? Eu gosto disso. Achas que eu podia ser um bom GM? Acho que sim. Olha, em Olha, Dallas, em Dallas, calhar, tinha. a tragédia não lugar. tinha E, aliás, e acontecido. quando eu fui GM nas ligas de fantasy,
fui bicampeão, por isso. É verdade, com Equipas, a 20ª pick. é verdade. Equipas, se precisarem de um GM, contratem-me que eu estou disponível. Eu e o Gabriel na hora do desporto. Aqui Vocês no seriam Open Honors, Vocês continuavam aqui a o podcast. A falar de ti depois dos Sim, teus feitos. sim, também não podiam falar muito mal. Não. Se eu fizesse tipo uma troca Luka Doncic para Anthony Davis, tinham que vir aqui defender a troca. Tínhamos que defender a troca, né? Pela Irmandade. Mas Exatamente. pronto, foram algumas trocas que a gente trouxe. O programa já está a longuito, já estamos a ficar sem tempo. Uhum. Miguel, o que é que tu achaste deste programa? Gostaste? de Gostei participar? bastante de participar. Foi uma experiência nova e gostei muito do convite e espero voltar cá em maio. Em maio, junho. Fica aqui a Com- promessa que se os Celtics forem campeões, a gente traz aqui o Miguel no programa. Espero Aliás, que sim. e se os Celtics forem eliminados de maneira dramática, eu trago também o Miguel, que é para gozarmos Portanto, um bocadinho com ele. Nos dois cenários, Os dois cenários vai haver Miguel aqui na podem UPON. contar comigo novamente. Pronto, é tudo. Nós no final do programa temos, o Gabriel traz sempre um role player aqui para dar um bocadinho de amor a esse jogador. Não sei se tu queres, se não quiseres eu posso trazer eu. Mas se tiveres Dou-te as assim- honras. Pronto, então, Não olha, trouxe ninguém. eu não pensei, eu pensava que o Miguel ia pensar assim. Não queres pensar um muito rápido? Bora, pensa um roleplayer que tu gostes imenso e queres dar assim. Baylor Sherman. Não acredito que trouxeste esse jogador. dos Tem vindo, Celtics. tem vindo a melhorar, tem vindo a jogar e eu tenho gostado do que tenho estado a ver. Então pronto, o Miguel trouxe aqui um jogador Disseste para a pensar no maioria- imediato. A maioria das pessoas no mundo não conhecem. Aliás, ele se for ao Lord Shopping às 4 da tarde não tira nenhuma foto. Tirar uma foto comigo. Mas fica aqui, pronto, até ao final tirava uma foto. E fica aqui o praise ao jogador. Então pronto, eu também vou Disseste para dizer um jogador no momento. Pronto, tu trouxeste um jogador dos Celtics, eu vou trazer um jogador dos Rockets. É justo. Steven Adams. Fica aqui o meu shout-out. Gosto É muito justo. de Steven Adams É e justo. espero que ele renove com a minha franquia. Era bom. Gostas de Steven Adams? Gosto de Steven Adams. pronto. Trouxe muita coisa boa aos Rockets. É isso, Miguel. Não sei se queres dizer mais alguma coisa às pessoas lá em casa. Não, que continuem a assistir aos conteúdos de Uponers e da Hora do Desporto. Que aqui o conteúdo é bom e de qualidade. Portanto, continuem que Sim, senhora. temos aqui muita qualidade. Sim, senhora. Pá, e é isso. E estamos à espera dos playoffs, não é? Exatamente. A melhor época do ano vai começar agora. Quem é que vai ser os campeões? Quem é que eu acho que vai ser campeão ou quem é que eu acho que vai Quem ganhar? é que o teu coração acha que vai ser campeões? O meu coração diz que vai ser campeão, Félix. Quem é que a tua cabeça diz que vai ser campeões? Oklahoma City Thunder. Pronto, fica aqui as opiniões do nosso convidado de hoje, Miguel Alberto. As minhas opiniões vão ser dadas quando for o programa sobre os playoffs, mais lá para a frente. Está quase e aguardem desse lado porque vai ser interessante e vamos ter aqui episódios muito engraçados de se gravar sobre os playoffs. Comigo é tudo. Quem está aí desse lado, partilhe o episódio, deixe like, subscrevam no canal da Hora do Desporto, veja os outros episódios que saíram nas últimas semanas, veja os próximos que vão sair e fiquem bem.